Como eu me senti com a chegada do primeiro filho, no meu caso, né, a minha filha. A primeiro momento é sempre, acredito eu, que seja um pensamento quase que padrão de pai. Como eu vou sustentar? Essa é a primeira coisa que passou. Na verdade, a primeira coisa foi a emoção, né, na verdade, de receber essa notícia, mas logo em seguida, quando a emoção abaixou um pouco, aí já vem os pensamentos, né, como eu vou sustentar? Na época, né, 4 anos atrás, eu e minha esposa tem, né, um emprego legal, mas não aquela de sobrar tanto, né, mas a gente tinha uma teoricamente confortável. Então, sempre passou, né, pela minha cabeça como a gente vai sustentar, né, até porque a gente não sabe, quanto que gasta uma criança, o que precisa ter, o que precisa comprar, o que precisa ter em casa, o que não precisa também, mas basicamente a gente pensa somente no que vai ter, o que a gente vai dar, a gente já pensa na escola, aí pensa na creche, já pensa na faculdade, já pensa em um monte de coisa. Então, eh, graças a Deus já se passaram 4 anos, né, então ela já está com 4 anos hoje, e hoje a gente graças ao nosso estudo, graças à nossa preparação mínima, a gente tem hoje uma vida confortável. Então, passada essa emoção, e como é que foi a chegada, né, de fato dela? Durante o processo da gravidez, graças a Deus também foi tudo tranquilo. E lembrando que foi em 2021 que ela nasceu, então todo o período dela de gestação foi em 2021. Ela nasceu em dezembro e foi bem na época do Covid. Foi bem no primeiro ano ali do Covid. E a minha esposa, como estava trabalhando na época, teve uma lei, né, que permitiu, meio que quase obrigou, pessoas em risco, com morbidade e também grávidas, né, em exercer seu trabalho de casa. Então, nesse período todo da gestação, minha esposa conseguiu ficar em casa. Então, basicamente, ela não saía de casa, ela conseguia também, com isso, não se estressar no trabalho, não precisava ter os desafios, né, de sair de casa, pegar transporte público, metrô, van, ônibus. Então, com isso, já diminuiu bastante o seu estresse e riscos, né, de acontecer alguma coisa. Então, durante quase que toda a sua gestação, ela ficou em casa. Então, ela conseguiu descansar bem, não tivemos nenhum problema, nenhuma intercorrência na gravidez. Deu tudo certo essa parte da gestação. Primeiro de tudo, né, que as primeiras preocupações, quando a gente sabe, que são os exames, né, se eu não me engano agora, exames morfológicos, que identifica, né, se o bebê já tem ou tem uma predisposição a ter algum problema de saúde, né, no seu nascimento. Então, esses são os piores momentos que a gente teve nessa fase, né, que é a ansiedade de saber se estava tudo ok. E graças a Deus deu tudo certo. E aí vem o nascimento, né, que no caso eu já me senti pai desde quando eu soube. A minha esposa não, a minha esposa teve um processo diferente. Ela se sentiu de fato mãe quando ela pegou a nossa filha Luna no colo, né, que ela se emocionou e tudo mais. Mas tivemos uma sensação diferente durante o processo, né. Desde o começo eu já me senti pai, e ela não, já somente quando ela teve de fato a Luna em seus braços. E aí vem o grande desafio, né, passamos 2 dias na maternidade, foi um parto normal, então um parto tudo tranquilo também. Foi parto normal, mas ela teve uma pequena anestesia no finalzinho mesmo, mas não foi procedimento cirúrgico nem nada, só foi uma anestesia. O parto foi em quarto mesmo, aqueles quarto preparado para isso, não foi nem sala cirúrgica. E no finalzinho ela precisou de uma anestesia que ela pediu,
mas foi processo normal, não foi nenhum procedimento cirúrgico. E aí vem o desafio, né, agora o que que eu faço com essa pequena criatura que está meus braços? Isso estou falando na parte de pai, né, paterno. E aquele pensamento, digamos, imaturo, né, que é assim, eu não sei trocar fralda, mas depois a gente vê que o trocar fralda é assim, tipo, não é nada, né, porque você tudo aprende. Então, no primeiro momento, né, você não sabe segurar o bebê, você não sabe mensurar sua força referente ao bebê, é tudo cheio de como se estivesse segurando uma peça de ouro que não pode cair. E de fato é, né, uma coisa muito importante ali, é um ser humano ali, mini ser humano em suas mãos. Mas a gente fica com medo de tudo, né? E mas aí são coisas que viram rotina, né? Então você consegue aprender e tudo mais. Só que tem aquele grande desafio de ser o primeiro, você não sabe como lidar, por mais que você veja vídeos, na vida real é muito diferente. É muito, como digamos, é muito intenso, né? Mas ficamos 2 dias na maternidade, tudo correu tudo tranquilamente. A primeira dificuldade nossa em fazer na maternidade foi a Luna pegar o peito, né, mamar. A minha esposa chegou até a ficar meio triste, né, já mais ansiosa, porque não tinha pegada, né, não tinha o bico dos seios, não tinha ainda aquela forma que facilita também a pegada do bebê para mamar. Então a Luna ela pegava e soltava, mas só que ela não conseguia de fato manter a sucção. Então é normal nesses primeiros dias, a criança perder peso. Então a Luna nasceu, se eu não me engano, se não falha a memória, com, eu não vou lembrar agora, acho que 2.900, se eu não me engano. E quando ela saiu da maternidade, ela saiu com mais ou menos 2.700, se eu não me engano, tá? Então, depois eu vou botar aqui o peso. E aí ela perde peso, né? Porque ela tem essa dificuldade de se alimentar nos primeiros dias. E a criança perde peso bem rápido. E aí, mas depois de um tempo, ela conseguiu, né? Com bastante ajuda. Também o pessoal da maternidade ajudou bastante. Ela conseguiu pegar peito e aí virou quase que um bezerro. Conseguiu mamar, então a Luna sempre mamou. Ela nunca teve ingestão de fórmulas, nem nada. Então, tanto mamou durante 2 anos e pouquinho. Nesse período não tomou fórmula, não tomou nenhum alimento complementar, sempre foi mamando. Então, além disso, ela nunca chupou chupeta, a gente nunca deu chupeta, então sempre foi um processo natural. E aí chegamos em casa, né, e agora é só nós dois. A gente não teve uma rede de apoio. Nos primeiros dias, na primeira semana, na verdade, a minha sogra ficou com a gente, e para dar um suportezinho, né, bem nesse início. Mas basicamente a gente não teve uma rede de apoio durante todo esse processo de crescimento da Luna. E aí a gente mora longe dos nossos familiares, né? 1 hora e pouco, 2 horas, uma longe. E é só a gente. E a gente não tem muitos amigos aqui, a gente realmente não tem uma pessoa que a gente tenha um suporte direto. A gente tem até conhecidos, mas a gente prefere manter entre nós dois. A gente não tem as pessoas tanto de confiança assim para estar com a gente, né, no caso, no dia a dia. Então, nesse primeiro momento, foi os desafios normais. A grande dor, né, ansiedade do sono. Realmente, nos primeiros
dias, né, os primeiros meses são bem cansativos mesmo, por conta até da adaptação da criança com esse mundo, né. Durante a gestação ela fica num lugar quentinho, escurinho, tem sua rotininha ali, e ela fica retirada desse seu ninho, colocado num mundo totalmente barulhento, totalmente, às vezes quente, muito frio. Então até essa adaptação dela, demora mesmo. Mas a Luna com 2 a 3 meses, ela já conseguia dormir a noite inteira, sem mamar. Então, no primeiro 1 mês e meio, realmente é aquela de acordar a todo tempo, 2 em 2 horas, 3 em 3. Realmente é o período mais cansativo, esse período de 1 mês e meio, 2. Mas chegando aos 2 e 3, mais ou menos, a criança já tem no caso a Luna, já conseguia dormir, inteiramente, né. Se eu não me engano, uns 4 meses, mais ou menos. Então esse é um dos períodos mais, digamos, no começo, né, bem complicadinho, né, ainda mais o primeiro filho que você não sabe lidar. E a Luna nunca teve episódios de cólica, nunca ficou acordando chorando, no caso com dor, né, algum tipo de dor. Graças a Deus sempre foi bem saudável, nunca teve problema de saúde, assim, séria no começo. Somente, assim, começou a ficar doentinha mesmo quando entrou pra creche. Que aí sim, tipo, é toda semana, resfriado, toda semana com febre, nariz, entupido. Essa é uma fasezinha bem chatinha também, essa fase com creche, né? E ela entrou na creche, se eu não me engano, com 5, 6 meses. Então, assim, foi bem cedo, porque minha esposa teve que voltar a trabalhar. E ela passou a ter contato com crianças, né? Bem cedo. Então, assim, pega todos aqueles vírus que as crianças já carregam e começa aquele processo de adaptação. Então, foi um período bem trabalhoso, não é difícil, mas é trabalhoso também, porque você também fica acordando junto com a criança, você também perde sono, você também tem aquele cuidado mais especial. Então, nos primeiros meses, a grande dificuldade nossa foi dormir, né? E, cara, teve dias que eu passava 1h30, 2 horas com a Luna no colo, tentando fazer ela dormir. E nada eu conseguia parar, né? Tipo, ou de chorar, ou de fazer com que pegue no sono. Mas hoje a gente já tá com o segundo filho, pode ser que eu faça um novo vídeo explicando como é que foi o segundo filho, a adaptação. Eu passava 1h30, 2 horas com ela no braço, pra lá e pra cá, tentando fazer ela dormir e não dormia. Então, são coisas assim que a gente aprendeu agora com o segundo filho. São coisas que a gente já fez muito no começo com a Luna, hoje a gente não faz com o Heitor. Hoje a gente já sabe os macetes, já sabe os atalhos. Então, a princípio, o segundo filho é mais fácil. Vários requisitos, vários quesitos. Então a gente, pela inexperiência também, e também porque a gente não sabe como lidar, né, com um ser totalmente novo, diferente, que não fala suas vontades, a gente tem que adivinhar, mas dá tudo certo até aí. E aí vem a fase da creche, né, que é a adaptação pais longe dos seus filhos. E principalmente a mãe, né, que a mãe, sem dúvida, é que sofre mais. Todo esse tempo, né, que sempre está no colo, sempre está no peito, essa adaptação. E até assim, a gente não conhecia, né, o local que a gente deixaria a nossa filha. Apesar de ter boas recomendações, a gente fica com aquela ansiedade, né? Será que nosso filho vai ser bem tratado? A gente fica sempre com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque a gente não vê o tempo todo o que está sendo feito com o nosso filho.
qualquer local, escola, creche. Então fica sempre aquela ansiedade, né, aquele medo. Mas graças a Deus encontramos uma pessoa bem legal, de confiança, e que vamos também deixar o nosso segundo filho. Então sempre foi muito bem tratada, sempre foi muito bem acompanhada e deu tudo certo. Hoje ela está com 4 anos, já está na escolinha, segundo ano de escola. Se adapta muito bem, brinca, é bem ativa, falante, muito falante. Mas aí eu posso fazer um outro vídeo também, como é que é essa fase, claro, na visão de pai, né? Dessa fase, né, dos 4 anos, quando começa a falar. E é bem interessante também. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se você é pai, coloca aí nos comentários também como é que foi a sua adaptação com o seu primeiro filho. E quem sabe eu faço o segundo vídeo do segundo filho. E outros vídeos também, né, referente à visão do pai, pai e filho, né? Como é que é essa conexão, como é que é esse tratamento. Então, se você gostou, curte, se inscreva também para dar essa força aí pro nosso canal. Até mais e obrigado.